No Café PT de hoje, nós recebemos Mártios das Chagas, secretário nacional de combate ao racismo do PT, para falar sobre a PEC da reparação, proposta que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial. E no programa de hoje vamos entender o que está sendo proposto, por que essa pauta é tão urgente e como o PT tem articulado esse debate dentro e fora do Congresso Nacional. Secretário Mártios das Chagas, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café PT para esse bate-papo com a gente, tudo bem? Muito obrigado, Anderson, mais uma vez, tudo bem? Espero que você esteja bem também, querido. Maravilha. Secretário, para a gente começar, eu queria entender o que exatamente prevê, a PEC 27 de 2024 e qual a importância histórica dela, qual a importância histórica para a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial. Olha, a PEC 27, ela talvez seja, depois da lei de cotas, o segundo instrumento, ou talvez o mais relevante instrumento, para que a gente comece a fazer a devida reparação, e aí não é uma reparação necessariamente econômica, Sim. É uma reparação social que nós precisamos fazer, porque, como diz o próprio presidente Lula, o Brasil tem uma dívida histórica para com a população negra. E essa dívida histórica ela tem que ser paga de diversas maneiras, incluindo de forma orçamentária, de forma transformando a PEC, quer dizer, a PEC trabalha para que a gente tenha um fundo, um fundo este que terá um aporte de 20 bilhões de reais, para iniciar exatamente essa reparação no campo da sociedade, que é a cultura, que é saúde, educação. E muitas das vezes, quando nós queremos realizar ações para poder combater o racismo e promover a igualdade, a gente encontra a barreira financeira, a barreira orçamentária. E eu acredito que a gente, com a PEC aprovada, que nós acreditamos que vai ser aprovada, ficará um pouco mais fácil fazer esse trâmite. E, secretário, a ideia de reparação econômica, ela costuma gerar debates intensos também no Congresso. E na prática, o que significa o termo reparar? Historicamente, a população negra no Brasil, o que significa reparar historicamente a população negra no Brasil e por que esse tema ele é tão urgente? Olha, esse tema das reparações não é novo. O movimento negro debate há muitos anos. Em determinado momento, entendia-se que a reparação que deveria ser feita era uma reparação pecuniária. Sim. Era uma reparação para que filhos, herdeiros daqueles que sofreram o jugo da escravidão, que tiveram as dificuldades impostas que nós temos até hoje no país. No entanto, em determinado momento, nós entendemos que esse é o tipo de reparação que nossa sociedade como a nossa, como elite como a nós temos, que, para aprovar, o presidente Lula conseguiu agora sancionar a lei do imposto de renda, que isenta até R$5.000 e cobra um pouquinho mais do andar de cima. Nós entendemos que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, jamais iria permitir que nós pudéssemos fazer a necessária reparação pecuniária, que talvez fosse o melhor caminho, que seria uma distribuição de renda mais equânime para a população negra. Sim. Uma vez entendido que, nesse momento, isso não é possível, não quer dizer que o tema está morto, esteja morto. Perfeito. Estamos agora nessa segunda fase, que é buscar uma reparação através de recursos, mas que, na verdade, é uma reparação sociocultural. Ela não é necessariamente pecuniária. Ela não vai dar aos descendentes de escravizados nenhum valor em sua conta. O que ela vai permitir é que esses descendentes escravizados possam ter mais acesso à cultura, ao setor econômico, a buscar uma renda, e é por isso que a PEC está sendo instituída. Está sendo previsto de onde que vai vir esses recursos, secretário, para essa PEC, para esse fundo? Na verdade, quando você cria uma PEC dessa maneira, o fundo ele é de origem difusa. Ele vem de vários, exatamente. De várias fontes. Exatamente, é de origem difusa. Perfeito. E, secretário, a PEC ela cria um fundo destinado a ampliar oportunidades para a população negra. Agora, que tipo de políticas públicas e ações concretas
podem ser obtidas através desse fundo? Olha, existe algo que nós temos que diferenciar. Uhum. Uma questão é o fundo, na maneira em que ele está sendo criado. A outra é a responsabilidade e o compromisso da sociedade brasileira em resolver o racismo que não foi criado por nós. Certo. Não foi criado por nós. Claro. É importante fazer essa separação, porque daqui a pouco algumas pessoas vão pensar que pelo fato de ter uma PEC, que vai dar 1 bilhão por ano em 20 anos, 20 bilhões, vai resolver, não resolve. Então, ainda é necessário muita política pública, aquilo que eu venho defendendo sempre. É necessário fazer um pacto nacional para combater o racismo e promover a igualdade. E esse pacto nacional passa por ter recursos em todas as esferas de administração pública, Perfeito. nos seus 3 níveis, não apenas também no governo federal, Justo. através de um ministério A, B, C ou D. Justo. Então, é necessário fazer um pouco essa distinção, porque senão nós vamos colocar na PEC 27 ou na PEC das reparações um peso que, na verdade, ela não terá, Claro. porque não tem condições que com 20 bilhões você não resolve o problema do racismo no Brasil. Verdade. Então, provavelmente vai ser um fundo que vai ser administrado até por vários ministérios, várias frentes também do governo para aplicabilidade desse fundo, né? A ideia é criar um conselho que busque unir sociedade civil, Certo. governo e outras estruturas para que esse fundo seja gerido por esse conselho. Maravilha. Hoje, uma das maiores barreiras é o acesso desigual ao crédito, né? Crédito, educação, emprego, renda, né? E quando a gente fala aí da população negra do Brasil, e de que forma que o Fundo de Reparação Econômica ele pode reduzir essas desigualdades sociais? Estimulando aqueles empreendedores, e aí quando eu estou falando de empreendedores e microempreendedores, eu quero fazer aqui uma outra distinção, que eu não estou falando dessas profissões que estão precarizadas, uberizadas, não. Estou falando daquele empreendedor, daquela empreendedora negro e negro, que terá a condição de, através de um financiamento, um crédito mais fácil, poder financiar o seu negócio, poder criar as condições de crescimento do seu pequeno negócio, seja lá qual for. Então, nesse aspecto, eu penso que a PEC poderá ajudar nesse sentido. Ok. Correto? Olha, se eu tenho uma linha de crédito, por exemplo, né, digamos, eu tenho uma linha de crédito que facilite melhor a vida das pessoas, retirada deste fundo. Bacana. Isso seria algo que, no meu entendimento, seria muito legal. Da mesma maneira, o estímulo ao estudo, não apenas as bolsas que nós pagamos, mas uma forma de você, por exemplo, financiar a educação integral de populações negras, de jovens negros, né? Mas preciso de quê? Preciso de um pouco mais de recursos, talvez nós possamos chegar. Então, há uma miríade aí de possibilidades que a PEC coloca, que nós vamos ter que conversar depois, né? Agora está sendo aprovado, está sendo a luta para aprovar, que ainda falta aprovar no Congresso Nacional, mas depois eu tenho absoluta certeza que muito debate ainda precisa ser feito para poder fazer um fundo da melhor maneira possível, né? Esse fundo também, quer dizer, tem o objetivo de ajudar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial a criar esse sistema. Existe o sistema, mas nós encontramos muitas dificuldades nas prefeituras, nos governos dos estados, para criar órgãos semelhantes ao Ministério da Igualdade Racial, porque só assim, com essa capilaridade, é que nós teríamos condições de fazer um debate mais forte e apresentar resultados efetivos para a sociedade. E é um debate que ele precisa acontecer aqui no Congresso, mas também, como você falou, também precisa acontecer no âmbito das prefeituras, né, dos governos estaduais também, né, Márcio? Sim. Agora, mesmo. como é que está a discussão dele hoje no Congresso? Você tem acompanhado? De que forma que está esses debates lá no Congresso? Tá vendo alguma resistência também por lá? Não, com certeza. Sempre tem, né? Não tem como não ter. Com certeza. Olha, eu quero dizer que é algo assim... muito daqueles que são descendentes de quem foi escravizado e que lutou muito para a gente chegar até aqui. Entendeu? Então, eu vejo gente da esquerda à direita, né, negros e negras parlamentares, entendendo que isso é uma necessidade real do país. Sim. Então, a gente tem figuras como o Orlando Silva,
a nossa companheira Dandara Tonatizinho, de Minas Gerais, o próprio Damião, que é da União Brasil, e vários outros parlamentares e várias parlamentares que estão trabalhando para que isso ocorra. No entanto, é muito importante a mobilização nossa. É muito importante que todos nós, e principalmente nós que somos filiados e filiados a Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, criar a condição de ajudar, de cobrar no Congresso Nacional que essa ação seja agilizada, porque, na verdade, nós estamos falando aí de um país que ficou 350 anos sob o jugo da escravidão, né? Sob o jugo da escravidão, e que ainda hoje nós não conseguimos fazer com que as pessoas possam ser respeitadas por aquilo que elas são, né? Exatamente. E o PT ele tem uma trajetória histórica, né, em relação ao enfrentamento ao racismo e na construção também de políticas afirmativas, Marcos. Mas como o partido ele tem articulado, e eu falo também especificamente da atuação da Secretaria de Combate ao Racismo, né, que tem articulado para que essa PEC ela possa realmente ser aprovada, mas assim no âmbito mesmo das discussões, como que o partido tem articulado essa PEC com movimentos negros, com gestores municipais também, estaduais, e o próprio governo federal? O bom do PT é que os nossos parlamentares, quase todos, se não todos, são militantes, né? São pessoas enganjadas, são pessoas que também, para além de cumprir o seu papel institucional no parlamento, também cumpre o seu papel cidadão e cidadã de militância. Exato. Né? Então, eu tenho absoluta certeza que, a partir dos mandatos e também através das nossas ações enquanto secretaria, das secretarias estaduais, nós vamos fazer com que essa mobilização aumente. Uhum. Estamos no período de final de ano, sim, sabemos muito bem como é que isso funciona, tudo reduz, daqui a 15 dias, 15, 20 dias, a gente não vai ter nem mais congresso, né? Não vai ser só ano que vem, mas a ideia é de que a gente continue mobilizado, a ideia é de que a gente continue fazendo aquilo que for necessário para que esse tema não vire o ano e chegue ano que vem não seja votado, não seja apreciado pelo Congresso Nacional. Sim. Perder ou ganhar faz parte da disputa que estamos fazendo. Exato. Acreditamos que vamos ganhar porque, na verdade, trata-se disso que a gente falou inicialmente, de iniciar de um pontapé muito fraco ainda, de iniciar uma reparação histórica, claro, que nós precisamos fazer aqui no Brasil. Então, a Secretaria de Combate ao Racismo, ela orienta a toda a sua militância, e nessa militância incluindo também aqueles que têm mandato parlamentar, no sentido de não arrefecer, da gente ir para cima, porque é só assim que consegue nos ouvir. Com certeza, sempre com muita luta, né? O que muda na economia, né? O que se prevê de mudanças na economia brasileira se o país assumir a reparação como política de Estado? Então, veja, como eu disse anteriormente, nós não podemos jogar para a PEC essa tarefa, né? De fazer a reparação daquilo que a gente entende que é muito difícil a gente fazer no Brasil. Eu vou retornar quase todas as vezes que eu vim aqui, eu gosto de lembrar daquilo que a gente escreveu ainda no programa do presidente Lula, quando ele ganhou as eleições em 22. Nós estabelecemos 2 eixos de atuação, que seriam 2 eixos de atuação muito importantes para nós. O primeiro é defesa da vida com dignidade, certo, e o segundo, inserção socioeconômica com qualidade. Okay. Esses 2 eixos, eles, no meu entendimento, eles valem também para a PEC. Eu penso que, por mais que a gente tenha que trabalhar a questão econômica, tem que colocar recursos para que a gente trabalhe essa situação da segurança pública. Sim. A violência avassaladora que corre em todos os lugares, principalmente nas favelas, principalmente nos lugares das periferias da cidade, nós temos que criar um mecanismo de ajudar os nossos jovens a não serem mais cooptados pelo crime organizado. Sim, claro. O combate ao crime organizado, ele está se dando com o morticínio que nós verificamos no Rio de Janeiro, por aqueles que são a base. Na verdade, o que a gente quer, e a Polícia Federal hoje, cada dia que passa, vem fazendo mais e mais ações nesse sentido, mas nós temos que pegar aqueles que se beneficiam politicamente, sim, se beneficiam financeiramente do tráfico
do crime organizado e que não estão nas favelas. Correto? São os verdadeiros líderes, né, das organizações criminosas. Essas são as pessoas que realmente, quando a gente começar a pegá-los, aí nós vamos ter uma redução gigantesca naquilo que é a violência no Brasil. No entanto, como o Brasil ainda é desse jeito, é muito importante que a gente atravesse, aí sim, eu acho que tem que ter um fundo, talvez um fundo específico, talvez nem um fundo da PEC, né? Porque a gente trabalha os nossos jovens, como é que a gente vai conversar com essas crianças, com esses jovens? O que a gente pode trazer para eles, para que eles tenham pelo menos direito à vida? Eu escuto o que eu estou te falando, é direito à vida. E no Brasil, há 2 tipos de mortes para as pessoas negras. A primeira é a morte física, que é o que acontece nas favelas. E a segunda é a morte social, que também acontece nas favelas, mas acontece em todo lugar, que são os jovens que são recolhidos, que são presos sem condenação e que hoje são mais de 200 mil pessoas presas sem condenação no Brasil. Então, existe uma morte que é a física e tem uma morte que é a social, que é a retirada de um sem números de pessoas negras do convívio social encarcerados. Então, é necessário que esse tema da violência, esse tema do uso da violência como controle social seja muito bem abordado e eu acredito que a gente tem que ter financiamento para isso. Claro. E a segunda coisa, ainda naquele aspecto dos 2 eixos, que é essa situação de você ter inserção econômica com qualidade. Porque, veja, em todos os lugares que eu vou, inclusive em atividades do próprio partido, são pouquíssimas pessoas negras que ali estão. Sim. Pouquíssimas. Restaurantes que às vezes a gente frequenta, lugares que a gente vai frequentar, geralmente estarão ali eu, o garçom, o faxineiro, quando tem. O garçom, o faxineiro, a moça, a copeira. Eu quero mais do que isso. Claro. O Brasil precisa de mais do que isso. É verdade. Pode ser que essas pessoas também estejam ali trabalhando, não é demérito nenhum. Sim. Não estou dizendo isso, não é demérito, mas temos que ter mais gente. Tem que ter o maître, tem que ter o caixa, eu estou falando cliente, claro. Entendeu? Então, quando a gente fala de inserção econômica com qualidade, é permitir que a população negra se insira economicamente no país, mas em melhores postos de trabalho, menos precarizados. Com certeza. E sem dúvida, essa PEC, criando esse fundo, ela vai ser um mecanismo a mais, uma ferramenta a mais para que isso se torne cada vez mais realidade, né, no Brasil. E, Márcio, para quem está nos assistindo agora também, quer acompanhar, apoiar também, compreender melhor, né, sobre essa pauta, como que as pessoas podem fazer para fortalecer a mobilização da sociedade também em torno da PEC da reparação? Acompanhando as ações da Bancada Negra do Congresso Nacional, como eu disse anteriormente, ligando para os parlamentares, que eu falo, fazendo contato. Não é? Hoje, no mundo das redes sociais... Tem diversas formas. Diversas formas de fazer essa ligação. E, ao mesmo tempo, buscando incentivar o debate nas cidades. É importante fazer isso, é importante que a gente crie comitês em nossas cidades de apoio à PEC da reparação. E aí convidar, pode ser online, convidar as pessoas, os parlamentares que estão lá, para poder explicitar, para poder falar, e para que a gente faça essa ação também nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de moradia, nas nossas cidades, na nossa organização do movimento social que a gente participa. Então, é muito importante que a gente faça isso e que nós também tenhamos o protagonismo dessa ação. Não aguardar apenas que os parlamentares façam o papel deles, mas nós também fazemos essa busca ativa para fazer com que a PEC seja aprovada no menor espaço de tempo possível. Só para a gente finalizar, o que espera-se do Congresso, né? Quais são os próximos passos agora? Você até já introduziu para a gente, mas só para a gente recapitular e entender, agora a PEC está no Congresso e quais são os próximos passos dela, Márcio? Então, agora está esperando a aprovação para poder ir ao plenário, certo. Correto? Ela está na Câmara. Está na Câmara, está esperando agora ser pautada pelo plenário. E é por isso que eu estou dizendo que nesse intervalo é necessário muita mobilização da nossa parte. E com certeza, chegando ao plenário, aí que vai iniciar o grande debate. Aí tem toda
aquela discussão para aprovação da PEC tem que ser 2 turnos no plenário da Câmara, depois vai para o Senado, também passa a mesma coisa por lá também, mesmo trâmite por lá. 2 turnos com 2%, com 1/3, né? Isso. 2/3, melhor dizendo, com 2/3 do Congresso Nacional. Então, não é algo tão fácil, mediante as oposições que a gente encontra aí da extrema-direita, da direita, mas alguns avanços a gente está tendo. Então, que a aprovação da PEC seja também mais um desses avanços que nós vamos ter. Nós temos que fazer o debate, o bom debate é uma questão que é fácil de dialogar, fácil de conversar com as pessoas, né? Todo mundo sabe da necessidade que nós temos de ter mais recursos e de ter as condições para melhorar a vida da população negra no Brasil. Márcio das Chagas, secretário nacional de combate ao racismo do PT, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar com a gente e esclarecer sobre a PEC da reparação, viu? Eu que agradeço, Anderson, mais uma vez. Deixa um abraço aí para a companheirada que está nos acompanhando aí nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.